Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, prefácio, saudação e ação de graças. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. As dissensões na igreja de Corinto. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, mas para que a cruz de Cristo se não faça vã, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus. Pela sua sabedoria, aprouve a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus
é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Capítulo 2. O caráter da pregação de Paulo em Corinto. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas
o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Capítulo 3. O espírito mundano causa dissensões nas igrejas. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contenda e dissensões, não sois, porventura, carnais e não andais segundo os homens? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas seja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura para Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Capítulo 4. Os ministros e despenseiros dos ministérios de Deus. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos ministérios de Deus. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim, muito pouco
se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. A vanglória dos coríntios, a humildade e autoridade do apóstolo. E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro, porque quem te diferença? E que tens tu que não tenhas recebido? E, se o recebeste, por que te glorias, como se não o houvesses recebido? Já estais fartos, já estais ricos, sem nós reinais, e prover a Deus reinasseis, para que também nós reinemos convosco. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. Até esta presente hora sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa, e nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos. Até ao presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Não escrevo estas coisas para vos enganar, mas admoesto-vos como meus filhos amados, porque, ainda que tivesses 10.000 aios em Cristo, aios ou pedagogos, não teríeis, contudo, muitos pais? Porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Mas alguns andam inchados, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecerei não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude, ou também atitudes. Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Capítulo 5. A impureza de Coríntio, repreensões e exortações. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai,
estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estais sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festas, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo irmão, for devasso ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais, porque que tenho eu em julgar também os que estão fora? Não julgais vós os que estão de dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Capítulo 6. Paulo censura o litígio entre os irmãos. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja. Para vos envergonhar, o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos. Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Mas vós mesmo fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Nem erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos,
nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. O que é que alguns têm sido? Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Os nossos corpos são membros de Cristo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-eis membros de uma meretriz? Não por certo? Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Capítulo 7. Respostas a perguntas acerca do casamento. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas, por causa de prostituição, cada um tenha a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não nos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isso como que por permissão e não por mandamento, porque quereria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e o outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Todavia, aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie
com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente, que ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe, porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Doutra sorte, a vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz, porque donde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou donde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? E assim, cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. É alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado? Não se circuncide. A circuncisão é nada e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo? Não te dê cuidado, e se ainda podes ser livre, aproveita a ocasião, porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira, também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Fostes comprados por bom preço. Não vos façais servos dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Ora, quanto às virgens, não tenho mandamento do Senhor. Dou, porém, o meu parecer como quem tem alcançado misericórdia do Senhor, para ser fiel. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem o estar assim. Estás ligado à mulher? Não busque separar-se. Estás livres de mulher? Não busques mulher. Mas, se te casares, não pecas, e se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne, em que quereria poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se as não tivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. E bem quisera eu que estivesseis sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor em como há de agradar ao Senhor, mas o que é casado
cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. Há diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. E digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Mas se alguém julga e trata dignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade, e se for necessário que faça o tal o que quiser, não peca, casem-se. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem. De sorte que o que a dá em casamento faz bem, mas o que não a dá em casamento faz melhor. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que viver o seu marido. Mas, se falecer o seu marido, fica livre para casar-se com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Será, porém, mais bem-aventurado se ficar assim, seguindo. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer, e também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. Capítulo 8. Resposta a perguntas acerca das carnes sacrificadas aos ídolos. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é, e no mundo, e que não há outro Deus, senão um só. Porque, ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Mas nem em todas há consentimento, porque alguns até agora comem, no seu costume, para com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ora, o manjar não nos fez agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos, porque se alguém te vir a ti que tens ciência,
sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E pela tua ciência perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Pelo que, se o manjar escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Capítulo 9. A liberdade e os direitos dos apóstolos. Não sou eu apóstolo? Sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Digo eu isto, segundo os homens, ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura, tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito de que vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciaram o Evangelho, que vivam do Evangelho. O desinteresse e fervor de Paulo, o atleta cristão. Mas eu, de nenhuma maneira, destas coisas usei e não escrevi isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. E por isso, se faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má mente,
apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho, porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais, e fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim como, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar, antes subjugo o meu corpo e o rebuzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. Glória a Deus, amados em Cristo. Vemos nestes 9 primeiros capítulos da carta aos Coríntios o ensino e admoestações de Paulo àquela igreja. No capítulo 1, versos 12 e 13, o apóstolo Paulo fala acerca das dissensões na igreja de Coríntios, admoestando-os a respeito de ter direção única em Cristo Jesus e não no apóstolo. Perguntou para eles: por que dizem uns, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo? Ou, eu sou de Cefas, e outro, eu sou de Cristo? Estará o corpo de Cristo dividido? Ou foi Paulo crucificado por vós? Então, com esta admoestação, Paulo os adverte a estar olhando para o alvo, que é Cristo, o único Senhor e Salvador. No verso 18, a declaração de que a palavra da cruz é loucura para o mundo. E no 19, nos diz que Deus destruirá a sabedoria dos sábios e aniquilará a inteligência dos inteligentes. No verso 23, declara que Cristo crucificado é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Porém, no 25, diz que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. No verso 27, a surpreendente declaração em que nos diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, bem como escolheu as fracas para confundir as fortes. No capítulo 2, verso 6, Paulo declara que fala sabedoria entre os perfeitos. No verso 15, esclarece que o que é espiritual discerne bem de tudo,
e ele de ninguém é discernido. No capítulo 3, verso 6, ele continua a admoestação sobre a dissensão nas igrejas e esclarece que um planta, o outro rega, assim como ele plantou, Apolo regou, mas Deus é quem dá ou deu o crescimento. Dos versos 12 a 15, a colocação acerca do trabalho e da obra no Evangelho, pois será provada pelo fogo, e se alguém fazer alguma obra e esta permanecer, ele receberá o galardão. E se a obra não permanecer, o tal será salvo, todavia, provado pelo fogo. O verso 17 alerta-nos que nosso corpo é o templo do Espírito Santo. No capítulo 4, verso 2, a colocação que somos despenseiros do Senhor, e cada um de nós se ache fiel. No verso 4, Paulo declara que em nada se sentia culpado, mas nem por isso se julgava justificado. E no verso 6, adverte que ninguém pode pregar um evangelho além do que está escrito. Dos versos 8 ao 10, Paulo declara que eles, os apóstolos, eram os últimos, pois também achava que eram espetáculos para o mundo, bem como aos anjos e aos homens, e ainda que são loucos por amor de Cristo, demonstrando humildade ao dizer que vós sois sábios em Cristo e nós fracos. Vós sois fortes e nós fracos. Vós sois ilustres e nós vis. No verso 17, Paulo declara que enviou Timóteo àquela igreja que era seu filho amado e fiel no Senhor. Aqui a colocação filho como filho espiritual e não de sangue. No capítulo 5, verso 6, Paulo admoesta seus discípulos para não alimentarem do fermento dos fariseus, pois um pouco de fermento faz levedar toda a massa. No capítulo 6, verso 2, Paulo questiona se a igreja não sabia que os santos haveriam de julgar o mundo, bem como de julgar os anjos. No verso 12, ele declara que todas as coisas lhe eram lícitas, mas nem todas as convém. Disse que todas as coisas lhes eram lícitas, mas ele não se deixaria dominar por nenhuma. No verso 17, declara que aquele que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito nele. No capítulo 7, verso 10 e 11, Paulo declara para os casados se separarem somente em caso de oração e jejum, por pouco tempo, e, terminado esse, reunir novamente, conforme o mandamento do Senhor. No verso 18, orienta acerca da circuncisão. Se alguém for chamado circuncidado, que permaneça circuncidado. Porém, se for chamado incircuncidado, não se circuncide. No verso 39, a declaração de que a mulher está ligada à lei do Senhor em todo o tempo em que o marido vive. Morrendo o marido, está livre para se casar com outro. No capítulo 8, verso 4, traz orientações acerca de comer coisas sacrificadas ao ídolo. Demonstra que o ídolo nada é e no mundo e que não há outro Deus senão um só, o Criador. E
orienta a não se contaminar com coisas sacrificadas aos ídolos. No capítulo 9, verso 2, Paulo declara que seus filhos espirituais são o selo do seu apostolado. No verso 7, ele fala acerca dos direitos dos apóstolos, questionando acerca de um trabalhador que planta a vinha, ou seja, quem planta a vinha também não come do seu fruto? No Velho Testamento, vemos várias colocações acerca de que o obreiro faz jus ao seu salário, bem como o jornaleiro viver do fruto do seu trabalho. No verso 25, nos revela que no mundo eles correm para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, corremos para alcançar uma coroa incorruptível em Cristo Jesus. Shalom Adonai. Até breve. Mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti. Mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei.
Feche os teus olhos neste momento. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Gostaria que nesse momento você se lembrasse de nações. E nesse momento você trouxesse ao seu coração vidas que você conhece, que estão perdidas. Vidas que não têm Jesus ainda, que não têm salvação. Eu sei que você conhece. Eu quero que você tenha agora no teu coração esse congresso, o congresso de missões. A palavra profética repete: e eu te darei orações por herança. E você tem que ver que o Senhor nessa noite entrega para a tua vida uma nação como herança para a tua vida, para o teu ministério, para o teu chamado. Se não é uma nação, é uma vida, e essa vida é a tua nação. Creia, querido, o Senhor tem algo para a tua vida. Não se esqueça dos planos de Deus para você. Nós vamos declarar que chegou o tempo de Deus para as nações. Em cada canto desse mundo existe uma nação que precisa de salvação. Em cada canto desse mundo existem pessoas que nunca ouviram falar do Senhor Jesus. E nós, como profetas, vamos levantar as nossas mãos. Todos nós vamos levantar as nossas mãos e a nossa voz. E vamos declarar que chegou o tempo de Deus.